114. Regressor Instruction. Capítulo 566. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Devo atender ela? Pensei em não atender, pois sabia que ficaríamos horas falando caso eu atendesse. Logo, o espelho da deusa voltou a ficar silencioso. No entanto, sabia por experiência que ele começaria a vibrar novamente. Como esperado, recebi várias mensagens de uma vez, a ponto de ser até um pouco assustadora a rapidez com que ela estava enviando. Jungaian, você não está atendendo. Aconteceu algo, Jungaian. Parece que te liguei quando você está realmente ocupado. Acho que não está vendo minhas mensagens. Jungaian, não aconteceu nada, né? Já faz um tempo que não ouço sua voz. Jungaian, não está com outra mulher agora, né? Jungaian, não era para ter enviado aquela mensagem antes. Não me entenda mal, Jungaian. Por que você não está atendendo? Jungaian, eu sinto sua falta. Sinto muito a sua falta. Jungaian, por favor, me ligue. Jungaian, agora você já terminou, né? Posso te visitar, posso ir agora. Jungaian, não tem problema. Eu vou esperar aqui. Jungaian, estive bem estressado ultimamente. Podemos conversar um pouco. Jungaian, o que você está fazendo agora? Parece que está trabalhando. Jungaian, oi, Jungaian, eu sinto sua falta. Sinto muito a sua falta. Uma enxurrada de mensagens chegou de uma vez. Não tive escolha a não ser responder, porque parecia que a doença dela estava voltando. Para piorar, até a Ansura me mandou mensagem, e ela parecia mais desesperada que Jungaian. Elas pareciam estar juntas. Ansura, por favor, atenda a chamada dela. Eu te peço, vice-mestre da guilda. Por favor, atenda a chamada da senhorita Yan. Por favor, ou pelo menos responda às mensagens dela. Você está lendo isso, não está, Ansura? Por favor, pelo menos uma vez. Estou realmente assustada. Tenho certeza que ela está realmente sofrendo no momento. Eu não podia fazer nada por ela agora, além de dar uma grande recompensa. Na verdade, o que vinha dando a Ansura durante o último ano, como compensação pelos esforços dela para ficar com Jungaian, era exorbitante. Se não fosse por ela, tenho certeza de que Jungaian já teria causado diversos problemas até agora. Houve momentos em que ela esteve muito perto de um colapso, mas Ansura conseguiu acalmá-la. Parece que foi ontem que Ansura me contatou no meio da noite, chorando e me implorando para ir visitá-las. Murmurei. Por favor, venha. Por favor, por favor. Eu preciso que você venha agora. Hugh, por favor. Você tem que vir. Vou me meter em sério problema se você não vier. Por favor, se apresse. Só dessa vez. Por favor, vice-mestre da guilda. Me salve. Só dessa vez. Me salve. Só dessa vez. Elk. Me salve. Por favor, me salve. Por favor. Desgraçado de merda. Fiquei assustado quando atendi sua chamada, e a situação estava definitivamente crítica, pois o rosto de Ansura estava coberto de lágrimas e ranho. O papel de Ansura era extremamente importante. Ela estava ativamente salvando o Lago Espelho do senador Naboth, Lindell e todo o continente. Se ela tivesse demorado um pouco mais para me contatar, a segunda vinda da 27ª Legião poderia ter acontecido. No fim das contas, o meu plano de não vê-la durante todo o ano falhou, mas o plano como um todo poderia ser considerado um sucesso, pois Jungaian estava progredindo novamente. Ela não estava progredindo como antes, a passos largos, mas estava tendo um progresso significativo. Não é estranho que ela esteja progredindo. Eu só encontrei Jungaian 2 vezes durante o ano todo. Achei impressionante que ela tenha conseguido aguentar ficar sem me ver por um mês, mas ela conseguiu aguentar por meio ano. Eu, pessoalmente, não queria vê-la ou entrar em contato com ela, mas se eu continuasse ignorando e fazendo de difícil, algo ruim aconteceria. Eu precisava saber a real condição dela, então pedi para ela me enviar vídeos, o que teve um papel importante no plano. Toquei em um dos vídeos e vi Jungaian de um ano atrás. Ela parecia feliz no vídeo. Opa, como você está? Eu estou bem. Desculpa de repente te contatar assim. Estudei muito hoje e li muitos livros na torre. Também criei vários feitiços novos. Está sendo um pouco difícil, mas eu consigo. Eu devo. NN não se pode fazer nada.
Então não se preocupe demais. Estou dando o meu melhor também. Ponto. Os anciãos da torre ficaram surpresos. Eles disseram que era a primeira vez que veem meus feitiços. Você está se saindo bem, né? Eu sinto muito sua falta. Muito. Vou parar por aqui porque provavelmente você está ocupado. Achei que ela estava aguentando bem até aquele momento. Você está indo bem, né? Dê desculpa de repente te contatar assim de novo. Eu queria muito te mostrar algo. Você lembra o que eu te falei há 4 dias? Eu vou te mostrar agora. Ainda estou demonstrando para os outros e muitas guildas disseram que também querem ver. Então muita gente se reuniu na torre. Honestamente, não sei, mas os anciãos disseram que eu progredi muito. Me elogiaram e disseram que eu progredi muito desde a semana passada. Não estou mentindo. E eles realmente disseram isso. N não disserem. Sim, senhorita Jungayan está certa. Ah, sinceramente, comparado aos feitiços que ela criou antes, o que ela vai mostrar agora deixa um pouco a desejar, mas com certeza é algo inovador. N não diga isso. N não. Diga isso. Ah, dê desculpe. Enfim, vou te mostrar agora. Vê, você vai ficar surpreso. Ponto. 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 Viu isso? Eu realmente quero saber o que você acha. Por favor, me diga por vídeo, não por carta. Por favor. Eu sinto muito sua falta. Eu acho que é porque de repente não pude te ver, sendo que te via todo dia. Desculpa incomodar. Vou te contatar de novo. Até aí estava tudo bem, mas os avós da torre pareciam surpresos com a atitude estranha dela. O problema começou depois desse vídeo ser enviado. Ela estagnou, mas ainda teve que me enviar dezenas de vídeos para mostrar o seu crescimento, o que deve ter sido exaustivo para ela. Ela estava sorrindo radiantemente em outro vídeo, mas atrás dela, estava uma bagunça. Eu não conseguia descrever direito. O quarto parecia ter sido devastado por um tufão. Livros estavam rasgados e as paredes cheias de marcas. O destaque do vídeo era a Ansora, que estava olhando a tela com nervosismo enquanto sentava no canto. O rosto dela, aterrorizado, se destacava mais do que o cabelo bagunçado de Jungayan, pois ela estava como um rato diante de um gato. Eu estou enviando. Eu estou enviando um vídeo. Hoje TT também. Opa, eu realmente sinto a sua falta. Eu realmente sinto. Realmente sinto muito a sua falta. Realmente. Hugo. Eu ainda estou dando o meu melhor. Como estou dando o meu melhor, gostaria de poder te ver. E eu realmente não gosto de ficar longe de você. Realmente não gosto. Eu quero ficar com você. A senhorita Sora também. Não é? Sim, você está certa, senhorita Jungayan. Ela está certa, vice-mestre da guilda. Eu acho que você deveria visitá-la. A senhorita Jungayan progrediu muito. Por favor. E sobre o que eu te falei antes. Se você puder fazer algo sobre isso. O que você falou para ele? É sobre o trabalho. Sobre o trabalho Elk. Era sobre o trabalho. Eu estou falando a verdade. Clique. Jungayan me enviou mais vídeos depois desse, e a condição dela piorava visivelmente a cada vídeo. Ansora parecia não aguentar mais, mas eu não achei que fosse tão ruim. Houve uma calmaria, e durou bastante tempo. Não havia nada de significativo no vídeo que ela me enviou que interrompeu a calmaria. Era apenas matar. Ponto. Você não deveria fazer isso. Ah, isso é. Sim. Isso deve dar certo. Ah, eu sabia que precisava fazer algo depois de ver Jungayan encarando a tela distraída e murmurando para si mesma. Eu sabia que ela iria explodir em algum momento, mas não podia deixar que fosse agora. Então arrumei minhas coisas imediatamente para visitar a torre e passar um tempo com Jungayan. A viagem levou 3 dias. Ela chorou muito e grudou em mim como cola, dizendo que não me deixaria ir. A próxima vez que a vi foi 4 meses depois, cerca de 2 meses após receber a chamada desesperada de Ansora. Está ficando mais curto. Devo dizer para ela vir até aqui. Ela estava atingindo o limite mais rápido do que antes, mas eu fiquei feliz porque o desejo dela de me ver resultou em um grande crescimento. Contudo, eu ainda estava preocupado. Inicialmente, pensei em deixá-la explodir no momento certo, planejando minhas visitas com cuidado.
Infelizmente, Ansura me disse que todos os dias era como andar sobre gelo fino. E eu sabia que ela não estava mentindo, considerando as centenas de mensagens que eu vinha recebendo diariamente. As chamadas desesperadas de Ansura também estavam me incomodando. O lado positivo disso era o crescimento de Jungaian, mas é frustrante. Ansura ficava nervosa sobre o tipo de problema que Jungaian poderia causar todos os dias. Na verdade, Jungaian já havia causado uma onda de monstros. Não foi intencional, claro, mas eu sabia que deixá-la solta desse jeito seria um problema. Eu tinha acabado de descobrir o paradeiro de Park Deokegu, então achei que o melhor seria chamá-la para vir até aqui. Na verdade, alguns dos membros que estavam participando do treinamento conjunto já estavam começando a se estabelecer aqui. Acho que essa é a melhor decisão que posso tomar. Fiz uma chamada para ela, e o rosto de Jungaian apareceu na tela em menos de um segundo. Opa! Opa! Aconteceu algo? Do que você está falando? Foi você quem me contatou. Você viu minhas mensagens? E me mandei muitas. Acho que interrompi seu trabalho. Você interrompeu. Como não poderia? Tudo bem. Na verdade, eu estava descansando. Como estão indo os estudos? Bem, eu estava praticando agora há pouco. Com a senhorita Sora. Você estava me mandando mensagens agora há pouco. Parece que liguei numa hora ruim. De repente me sinto mal. Não é bem assim. Na verdade, eu ia fazer uma pausa. Sim. E eu ia. Ayan. Não mudou mesmo. Não era só o comportamento dela que não tinha mudado. Sua aparência também estava quase igual, exceto pelo cabelo, que tinha crescido um pouco mais. Enfim, ela parecia normal, o que era um contraste gritante com os vídeos que ela vinha me mandando, onde aparecia com os cabelos bagunçados e olhos vermelhos. Achei que poderia deixá-la ficar lá por mais um tempo. A senhorita Sura está descansando comigo. Aqui. Mudei de ideia imediatamente depois de ver a condição de Ansura. Era óbvio que ela havia se arrumado às pressas no último segundo. Seu rosto estava pálido, e ela tremia enquanto olhava para a tela com um olhar cheio de terror. Ela parecia estar trancafiada com um serial killer ou um fantasma assassino. Estava claro que algo sério estava acontecendo antes de eu decidir fazer uma chamada para Jungaian. Oh, olá. A senhorita Jungaian está certa. Estamos estudando. Vice-mestre da guilda. Quando? Poderemos vê-lo? Ela estava fazendo o possível para evitar que o mesmo incidente acontecesse de novo. O único olho que tinha tremia visivelmente, obviamente pedindo por ajuda. Né? Os olhos de Jungaian no momento pareciam assustadores para mim depois de ver a condição de Ansura. Daqui a um mês, acho melhor você vir para cá comigo. O quê? Meu trabalho está ficando mais leve. Mas se você quiser ficar aí, pode. Não. Não é isso. Eu vou. Vou para aí assim que possível. Certo, mas até lá, quero que você se concentre bastante nos estudos. Se eu não vir nenhuma melhora, vou sentir que atrapalhei seus estudos. Entende o que eu dizendo, não é? Vamos dar o nosso melhor. Até o fim. Sim, entendi. KGH. Entendi. KGH, estou salva. Finalmente acabou. Sniff. Finalmente. Sniff, estou salva. Vou dar meu melhor e ir até aí. Vou correndo até aí. KGH. Eu te amo. Eu te amo. Estava claro que Jungaian havia estado muito triste esse tempo todo, pois começou a chorar ao ouvir meus planos. Outra pessoa também estava chorando, mas por um motivo diferente. Oh, deusa. Obrigada. Obrigada, deusa. Ansura chorava. Vou te dar muito dinheiro, Sora. Sério, muito. Me senti um pouco culpado. Regressor Instruction capítulo 567. Eu me senti um pouco culpado, mas não era como se eu pudesse fazer algo a respeito. Ansura e Jungaian ficaram muito mais próximas do que eu esperava, e sei que ela tinha sido muito útil para lidar com o temperamento da Ayan. Ela conseguia acalmá-la e era como uma medida preventiva que impedia Jungaian de atingir seu ponto de ebulição. Não pude deixar de me lembrar do meu antigo eu ao pensar que Ansura fazia tudo isso por ela mesma, não pelo continente. Era impressionante como ela conseguia convencer Jungaian a se acalmar e mudar o foco para outra coisa. Ou seja, Ansura era uma pessoa valiosa,
Alguém capaz de oferecer conforto para uma amiga em momentos difíceis. Tirando Park Deok-gu, Kim Sung-yeol, Jung Ga-yeon não se abria com mais ninguém. No entanto, as duas se tornaram próximas o suficiente para que ela se abrisse com Sora. Por isso, podia assumir que a segurança dela não estava em risco. Claro, imprevistos sempre podiam acontecer, mas sua vida não corre perigo e está sendo paga. Além do salário base estipulado no contrato, os bônus que eu vinha concedendo faziam dela a pessoa mais bem remunerada da Guilda Azul. Enquanto considerava todos esses fatores, pouco a pouco, minha culpa foi sumindo. Tenho certeza que a Sora teria forças para aguentar por mais um mês. Mas, obviamente, o progresso de Jungayan era o que mais importava. Me pergunto se ela vai progredir muito até nos encontrar no próximo mês. Fiquei nervoso com a possibilidade de o que aconteceu no passado se repetir, mas tinha certeza que ela faria o seu melhor. Não sei ao certo o quanto ela poderia progredir, mas, com base no que tinha visto até agora, talvez ela suba de nível. Se tratando de Geno Jungayan, parecia um pouco frustrante, mas, no geral, um único nível podia não parecer grande coisa para ela, mas representava um obstáculo que muitos magos enfrentavam e que talvez nunca superavam. Queria que ela progredisse rápido, mas sabia que era melhor ir um passo de cada vez. Enfim, decidi parar de pensar nela. Em um mês, ela viria para cá, então até lá eu poderia aproveitar para passar um tempo com Park Deok-gu. Me pergunto como todos estão. Conversei com Helena e Yeon, e até com a Lei Chang-yeol, apesar de não sermos tão próximos. Sun Yeon, Wang Jung-yeon e Kim Yeon eram pessoas com quem eu tinha contato frequente devido ao trabalho. Quanto ao restante da Guilda Azul, eu os via de tempos em tempos. Também tinha encontros constantes com Jui Jin, que estava encarregada do treinamento conjunto no lugar de Kim Sung. Infelizmente, perdi contato com Park Deok-gu, Kim Sung e Shaera. A última vez que falei com Kim Sung foi há cerca de 9 meses, quando ele decidiu focar-se completamente no próprio treinamento. Ele é realmente extremo. Era mesmo necessário cortar todo tipo de contato e se isolar completamente. Fiquei surpreso quando ele disse que seria extremamente difícil falar com ele. Minha surpresa dobrou, pois ele me disse isso logo depois que eu assumi a presidência do comitê. Às vezes, eu recebia algumas notícias sobre ele através de Jui Jin, mas não esperava que ele dedicasse 9 meses inteiros brandindo a espada. Eu disse para ele deixar de lado os fardos que carregava, e parecia realmente ter feito isso. Porém, agora, parecia que ele tinha encontrado um novo fardo para carregar. Fiquei aliviado por ele não parecer estar lutando com esse novo fardo, mas ainda me preocupava com ele, pois não tinha a mentalidade mais forte. Se algo desse errado ou seu progresso parasse, ele poderia facilmente ter um esgotamento. Enquanto organizava meus pensamentos, me levantei e fiz uma chamada. Park Deok-gu e Kim estavam no 53 graus Celsius inteiro de obras. Ah, aqui é o presidente Lei. Então. Ah, é uma honra. Aqui é Michael Wayne, do 53 graus Celsius inteiro de obras. Nunca imaginei que o senhor entraria em contato comigo. É uma honra. Não é nada. Acho que nos encontramos quando os planos foram anunciados. Eu pensei em contatar antes, mas andei muito ocupado. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de visitar o local. Como estão as coisas por aí? A onda de monstros repentina foi realmente surpreendente, mas conseguimos expulsá-los graças ao Sr. Park Deok-gu e ao Sr. Kim. As muralhas estão boas e houve poucas baixas. A construção vai atrasar um pouco, mas daremos o nosso melhor para recuperar o tempo perdido o mais possível. Fico feliz em ouvir isso. Aliás, soube que a senhorita Kim Yeon entrou em contato. Eles ainda estão com você? Sim, Emimas. Ponto. Eles partiram assim que receberam o pagamento. Segui as instruções da senhorita Kim Yeon e entreguei os espelhos de mão da deusa. Perguntamos se queriam ficar, mas eles recusaram. Ah! Sinto muito. Tudo aconteceu tão de repente que não consegui impedi-los. Não, tudo bem. Eu entendo, Sr. Wayne. Não se preocupe com isso. Apenas foque no seu trabalho. Sim, senhor. Eles disseram para onde estavam indo? Disseram que estavam indo para a região mais ao norte. Provavelmente estão indo para onde o senhor está. Faz sentido. De qualquer forma,
Obrigado pelo seu trabalho. Vou garantir que enviem reforços. Isso é tudo. Obrigado. Muito obrigado, senhor. É uma honra. Obrigado. Clique. Ah, eu sabia. Aquele porco. Provavelmente, eles já estavam ao caminho da região mais ao norte. Temia que eles se desviassem. Eles partiram imediatamente, então imaginei que já tinham um plano. Eles eram enxeridos, então tenho certeza de que aceitaria missões inúteis enquanto estavam ao caminho daqui, como cuidar de um urso que estava aterrorizando os cidadãos ou cortar madeira para a vila. Por que é tão difícil entrar em contato com eles? Eu também tenho meu trabalho para fazer. Murmurei, frustrado, enquanto saía. Não havia um motivo específico para sair. Eu simplesmente não conseguia me concentrar no trabalho aqui, então decidi sair. Ah, meu casaco. Saí vestindo um casaco grosso que me protegia do frio. Os funcionários do comitê me cumprimentaram. Parklian e meus guarda-costas me seguiram imediatamente. A primeira coisa que vi ao sair foi uma grande muralha. A estrutura estava cheia de técnicos trabalhando duro. A muralha era tão alta que não dava para enxergar nada além dela, e as torres eram ainda mais altas. Ainda não estava concluída, mas a muralha, construída com pedras mágicas, parecia extremamente sólida. Não pude deixar de aplaudir o progresso rápido, embora já esperasse essa rapidez. Essa é a primeira linha de defesa. Se Park Deokegu quisesse ajudar, já deveria estar aqui. Os trabalhadores continuavam ocupados com a construção. Sinceramente, não esperava que fossem tão rápidos. O progresso nas outras regiões era mais lento, mas isso era inevitável, já que essa área estava sendo priorizada. Vale destacar que os benefícios e os salários eram o que tornavam o trabalho tão eficiente. O pagamento era decente, oferecíamos seguro e mantínhamos magia térmica funcionando o tempo todo para proteger do frio. Mas, acima de tudo, respeitávamos cada trabalhador daqui. Com esses fatores em mente, seria estranho se o ritmo fosse lento. Eu estava convencido de que, se os explorássemos ou os obrigássemos a trabalhar mais horas com coerção, poderiam até ser mais rápidos, mas a abordagem atual estava indo melhor do que imaginei. Será que 6 meses serão suficientes para terminar? A base já estava feita. Está indo tão bem que chega a me preocupar. Não havia nada que pudesse causar problemas, mas tudo estava indo tão bem que me deixava nervoso. Por que você parece preocupado? Perguntou Lei Jin. Não sei. De qualquer forma, hoje não tem nada especial acontecendo, tem? Está tudo pronto? Se você está falando do pessoal do treinamento conjunto, estamos quase prontos. Fornecemos comodidades e lugares para eles ficarem. Acho que os soldados partiram sem problemas. Devem chegar em breve. 1. Esse lugar vai parecer ainda mais uma cidade quando eles chegarem, murmurou ela. Há muitos trabalhadores e técnicos aqui, e investimos bastante em mão de obra para gerenciar todos. Na verdade, este lugar já é uma cidade. Combinada com as regiões próximas, provavelmente é tão grande quanto um reino. Já criamos um mercado, e acho que deveríamos começar a nos preocupar com segurança, expliquei. Até agora, todos estão bem, mas acho que as coisas podem ficar meio caóticas. Há algumas coisas que me preocupam, mas... O que está te preocupando? Muitas coisas. Greves de trabalhadores, e outras coisas. Já imaginava que algo assim pudesse acontecer, mas nada sério aconteceu de fato. Não. Eu sinto que eles recuaram rápido demais. Você sabe que alguns técnicos estão recebendo tratamento melhor que os aventureiros, não sabe? Então, por que ainda estariam falando sobre greve? Parece que há algo de errado na cabeça deles, porque já estão cogitando criar um sindicato ou algo assim. Como esse enorme canteiro de obras tem futuro, provavelmente querem criar algum tipo de aristocracia operária. A velocidade de trabalho nos 6 graus Celsius inteiro está mais lenta que nas outras regiões, e isso está afetando as outras regiões, explicou ela. Quem está gerenciando aquela região? Sobre esse pessoal que falha de greves ou que seja, verificou os registros de bate-papo deles na Benigorinet? Não encontrei nada. No início, achei que havia um mentor por trás disso, mas não parece ser o caso. Claro, não podemos descartar completamente essa possibilidade. Não vi ninguém mostrando abertamente hostilidade contra o comitê, mas, quando se está no topo,
Significa que você terá uma visão panorâmica do que está abaixo, disse ela. 1. A situação atual provavelmente é bem diferente dos relatórios e documentos que você anda recebendo. Opa, ela acrescentou. Entendo o que você quer dizer. Tenho certeza que os gerentes de cada canteiro estão tentando esconder qualquer problema com os trabalhadores ou greves. Eles não querem ser mal vistos pelo presidente Lee Kuan-yeol, então estão tentando ocultar os problemas sob uma fachada de calmaria. Acho que vai entender melhor se pensar nos oficiais de alta patente da Coreia. Eles sempre resolvem os problemas internamente, dentro da base. Ou seja, o que acontece no canteiro, fica no canteiro, disse ela. Eu tinha que concordar com a Lei Ji. O encarregado dos 53 graus Celsius anteiro de obras, Michael Wayne, havia me dito que não havia problemas no local, mas era melhor assumir que ele estava mentindo, já que eles tinham acabado de enfrentar uma onda de monstros. Como poderiam estar bem depois disso? Claro, Park Deok-gu e An Kim estavam lá, então eles definitivamente não sofreram muitas baixas. No entanto, tenho certeza de que ele me disse aquilo porque queria evitar qualquer mancha em sua carreira, por menor que fosse. Havia uma razão pela qual os reis de antigamente acabavam se tornando reis tolos. Lei Ji havia aberto meus olhos e ouvidos. Greves de trabalhadores. Regressor Instruction capítulo 568. Pelo que eu sabia, a primeira greve ocorreu no Egito, e foi mais como uma rebelião contra o faraó. Eles não estavam sendo pagos de forma justa, então os operários que construíram as pirâmides decidiram se opor contra o governo. Acho que os nobres da época ficaram surpresos, mas não era algo tão surpreendente. Era inevitável, já que os direitos básicos não estavam sendo respeitados. Enfim, algumas décadas atrás, não, alguns anos, ouvi falar de protestos na terra. A polícia precisou usar gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar as multidões. O faraó certamente estava em uma situação ainda pior, e seu punho furioso desceu pesadamente sobre as cabeças dos operários revoltados. No entanto, por alguma razão, os operários venceram. O objetivo do faraó de concluir as pirâmides antes de sua morte acabou se tornando a causa de seu próprio fim. Tenho certeza de que havia outras razões mais complexas por trás disso, mas os gerentes e superiores claramente priorizaram apenas a velocidade da construção, sem se importar com os operários. Os operários chegaram a ameaçar que escavar a tumba do faraó caso não recebessem seus pagamentos. Pensando no contexto da época, seria de se esperar que fossem punidos ao invés de pagos. Contudo, eles realmente receberam o que era devido e não enfrentaram nenhuma punição. Eles foram impressionantes. Não sei se os trabalhadores do Egito naquela época eram considerados tão importantes para a sociedade ou se simplesmente havia uma escassez de mão de obra. De qualquer forma, eles certamente comemoraram sua vitória. É um pouco exagerado usar esse exemplo na situação atual. Eu achava que havia uma semelhança com o que eu estava enfrentando agora, pois minha missão era construir o posto avançado o mais rápido possível, custasse o que custasse. Tinha que ser feito de qualquer jeito. Se eu fosse um gerente desprezível, forçaria os trabalhadores a terminar o serviço sem pagar. Mas eu não sou um gerente desprezível, então o que há com esses desgraçados? A ganância humana realmente não tem limites, e estamos sempre repetindo os mesmos erros. No entanto, tenho certeza que os trabalhadores estavam recebendo salários acima da média e sendo tratados de maneira justa. Eles tinham direito a folgas remuneradas e ainda ganhavam por horas extras, caso trabalhassem além do expediente. Não seria exagero dizer que tinham um emprego dos sonhos. Ou seja, deveriam estar satisfeitos. Chegamos ao ponto de contratar sacerdotes para ficarem de plantão o tempo todo, garantindo tratamento para qualquer ferimento. Estávamos gastando uma fortuna para pagar tanta gente com o objetivo de concluir o posto avançado e, sem o espelho da deusa, não conseguiríamos pagar por tudo. Eles perderam a cabeça. Será que os tratei bem demais? Estou me sentindo um pouco triste porque sinto que comecei mal. Não, eles definitivamente se tornaram eficientes. Nós até oferecemos pagamento por desempenho, então seria estranho eles não aparecerem para trabalhar. Se não estivéssemos proporcionando esse tipo de ambiente, eles não teriam se tornado tão eficientes, nem que usássemos chicotes. Levamos um ano para chegar até aqui. Pense bem. Só passou um ano, disse Lei Ji. Você está dizendo que só passou um ano, então seria estranho não haver complicações.
Quando ouvi que seu plano era de 3 anos, já esperava que isso acontecesse em algum momento, e acabou surgindo na forma de uma greve. O primeiro problema foi que você foi muito rígido com os gerentes no início da construção. Você até demitiu um para servir de exemplo, o que deixou os outros com medo de relatar qualquer anomalia. Sempre há substitutos, então não é surpresa que eles estejam escondendo informações de você. Eles têm medo de serem substituídos, disse Lei Ji. 1. Você devia ter contratado os membros da sua guilda. Eu não tive escolha. Minha posição é alta, mas seria um problema se todos os gerentes fossem da Guilda Azul. Sim, tudo está sob o controle do comitê, mas ainda precisamos mostrar que existe igualdade dentro dele. Foi por isso que deixei a Guilda Azul. Entendi. O único motivo de eu ter tantas participações no país democrático em Elendil é porque investir nelas. Ainda assim, preciso demonstrar que o continente está unido. É necessário criar a impressão de que estamos trabalhando juntos por um objetivo comum. Não é só a República, a Federação, minorias étnicas ou a União. Preciso dividir as responsabilidades com as alianças também. Posso oferecer cargos para quem me apoia, mas algumas lacunas aqui e ali são inevitáveis. Sinceramente, admito que fui um pouco apressado. Bem, naquela época parecia que você estava possuído. Estava com tanta pressa. Eu disse que faria o meu melhor, mas a escala é simplesmente gigantesca. Nem me faça começar a falar sobre a organização do comitê. É uma pena, mas não tem jeito. Complicações não são estranhas em períodos de crescimento acelerado, disse ela. Era um assunto completamente diferente, mas a última frase dela me fez lembrar de Jungayan por algum motivo. Essa frase está me deixando desconfortável, então vamos parar de falar sobre isso. Olhei para Leiji e percebi que ela estava especialmente mal-humorada hoje. Estávamos em contato direto desde os primeiros 3 meses do plano, então não dava para dizer se algo tinha mudado nela. Ela ainda parecia a mesma. Só parecia um pouco mais cansada hoje, o que significava que ela estava sob muito estresse ultimamente. Eu também sabia que ela estava dormindo menos horas que eu, mas não havia muito o que fazer, já que ela era como a gerente geral. Queria que ela descansasse um pouco, mas sentia que tudo pararia se ela interrompesse o que estava fazendo, então não poderia dizer para ela descansar. Leiji não era apenas meus olhos e ouvidos, ela era também minhas mãos e pés. Ou seja, não podia deixá-la sair do meu lado. Então, você tem um plano de como seguir em frente? Estou pensando sobre isso. Pensei em simplesmente demitir todos, mas, por ora, não faço ideia do que está acontecendo. Enviei uma equipe de inspeção para os 5 graus Celsius inteiro, mas quem sabe? Não sei se será tão eficaz, mas o progresso deles diminuiu, então certamente algo está acontecendo nos bastidores. Preciso ouvir os detalhes primeiro, porque 5 graus Celsius inteiro nos dirá o quão complicada a situação está, respondeu Lei Ji. Você está dizendo que algo semelhante pode estar acontecendo nos outros canteiros também, não está? Sim, portanto devemos levar nosso tempo para compreender isso, ela respondeu. Tudo bem tentar compreender, mas, mesmo que tenhamos perdido algo, como podemos tratar eles melhor do que isso? Não consigo entender. Concordo. Não entendo por que estão reclamando. Talvez não devêssemos ter pago eles adequadamente desde o começo. Eles não teriam nada a dizer, mesmo que tivéssemos forçado eles a trabalhar. Se soubéssemos que eles iam reclamar, não teria sido melhor economizar? Eles têm que sofrer para pensar que estamos oferecendo um paraíso para eles. Deveríamos parar a magia térmica? Perguntou ela. Não. Quero ao máximo evitar fazer algo que afete a velocidade do trabalho deles. Se os forçarmos a trabalhar, nossa situação seria pior do que está agora. Isso também arruinaria a imagem do comitê. Seria bom se os gerentes fossem os únicos problemáticos. Ainda quero acreditar nos humanos. Sério, disse ela. Não acho que você tenha o direito de dizer isso, mas meio que concordo com você. Enfim, há 3 possibilidades. Prossiga. Primeiro, há um problema com as pessoas responsáveis pelos canteiros. Na verdade, já sabemos que sempre houve um problema com os relatórios que estavam nos enviando, falou Lei Ji. Você está insinuando que houve desvio? Sim. Caso contrário, não faz sentido os trabalhadores estarem protestando. Eu não sei você, mas esses desgraçados corruptos precisam ser tratados adequadamente. Concordo.
A segunda possibilidade é que os trabalhadores estão simplesmente sendo gananciosos demais. Eu realmente espero que não seja o caso. Sério. Ponto. Se não for isso, então significa que alguém está por trás disso. Pensei que você disse que isso era improvável, pois os registros estão limpinhos. Eu acho que só não encontramos ainda. Não descarto essa possibilidade. Só porque não está na Benigorinet, não quer dizer que não exista. Nós temos inimigos. Então é cedo demais para descartar essa possibilidade. E a solução? Vamos esperar pela equipe de investigação primeiro. Estou pensando em analisar a situação como um todo. Eu sei que já falei isso antes, mas realmente não quero acreditar que isso seja só um problema de trabalhadores. Eu posso acabar odiando os humanos. Eu realmente não acho que você tenha direito de dizer isso. Pensei que ainda tinha um longo caminho antes de alcançar você, mas olha ao redor, o mundo está cheio de desgraçados. Sinceramente, a primeira possibilidade é bem improvável. Quem é o responsável pelos 5 graus Celsius inteiro? Mikhail. Ah, Mikhail. Nós o recrutamos porque precisávamos de alguém da federação. Ele era um famoso flexível, moderado, até dentro da federação. Era basicamente um homem íntegro e idealista. Também era um renomado acadêmico. Na verdade, fiz um esforço para recrutá-lo. Os primeiros 10 postos avançados eram importantes. O primeiro posto era naturalmente o mais importante, então eu precisava de um cuidado extra com ele. Ainda assim, eu pessoalmente recrutei os gerentes dos primeiros 10 postos. Os postos 4º e 5º não eram tão importantes quanto os outros, então decidi recrutar pessoas de fora. Precisava de um da República e um da Federação. Precisava de alguém diligente, e Mikhail era perfeito. Fiquei aliviado quando ele finalmente aceitou minha oferta. Provavelmente não é ele. Ele não era o tipo de pessoa que faria desvio de dinheiro. Sua natureza e seu hábito único também não eram nada espantoso. Ele é conhecido por ser íntegro até dentro da federação. Não fizemos uma investigação sobre ele. Não encontrei nada suspeito sobre ele. O que devemos fazer? Devemos investigar mais a fundo. Não se esforce demais com isso. Ele continuava me recusando naquela época, mesmo depois de oferecer ótimos benefícios e um alto salário. Enfim, vamos ver se há um mentor por trás de tudo isso. Na verdade, acho que é melhor eu encontrá-lo, sugeri. Sim, chame ele aqui. Enquanto ele estiver aqui, devemos mandar pessoas para o local, acrescentei. Isso parece ótimo. Acho que vou encontrá-lo antes dos membros da guilda. Devo mandar um grifo agora mesmo? Sim, acho que essa é a melhor coisa a fazer. Não vamos fazer ele pensar que estamos interrogando-o, já que é provável que ele se prepare para muita coisa. Tudo bem. Vou pedir para ele se encontrar para tomar um chá, disse ela. Certo. Só isso? Sim. Então, vamos jantar juntos. Eu ia comer algo leve, porque estou ocupada. Mas é uma história diferente porque é seu convite. Você está me convidando para um encontro, certo? Opa. Pense o que quiser. Achei que talvez fosse melhor seguir a sugestão de Leiji e me desfazer de todos eles. Infelizmente, tenho que evitar que o trabalho seja interrompido. Como estavam gerenciando os trabalhadores que falavam sobre protestar? O relatório também parecia desorganizado, agora que pensei sobre isso, então não posso deixar de ficar curioso. Os 5 graus Celsius inteiro. Está preocupado? Claro. Não fique tão estressado. Opa! Tenho certeza de que podemos resolver isso. Provavelmente não é nada. Eu também rezava para que não fosse nada. Realmente espero que não seja nada demais. Regressor Instruction capítulo 569. O que diz, Sr. Mikhail? Perguntei. N/T, capítulo na perspectiva de Rafael. Diz que ele quer tomar uma xícara de chá comigo. Tenho certeza de que ele não está me convidando por mero tédio, então parece que vocês estavam certos, respondeu Mikhail. Obrigado por tomar a decisão. Eu não diria que tomei uma decisão exatamente. Apenas percebi mais rápido que os outros qual é o caminho certo para a Federação, a República e o continente. No entanto, tememos que isso possa prejudicar sua reputação. Na verdade, me sinto culpado até por dizer isso. Tudo se tornará inútil uma vez que eu morrer. Já faz tempo que deixei de me preocupar com fama ou honra, diferente dele. Todos vocês são iguais aos meus olhos. Ponto.
Ele estava disposto a colocar tudo em jogo por sua honra. Era alguém que poderia jogar sua vida fora por fama e honra. Seu modo de vida era algo que eu não conseguia entender. Certamente ele iria me ridicularizar e zombar de mim se me visse agora. Ele riu. Ponto. Vivo neste continente há muito tempo. Me estabeleci aqui antes mesmo de aventureiros como vocês colocarem os pés neste lugar. Chegou ao ponto de cada nação neste continente se tornar minha terra natal. Acreditava que a chegada de pessoas como vocês impulsionaria o desenvolvimento do continente, e estava certo. Com ele foi o mesmo. Ele foi uma boa e uma má influência, acrescentou. Ponto. Assim como ele. Achei que o presidente Lee Keong se tornaria a cura deste continente. Você quer dizer? Porém, ele não sabe ceder. Ponto. Tive certeza disso quando ele continuou pedindo que eu cuidasse deste lugar. Ele é o tipo de pessoa que pode ser a cura se usado da maneira certa, mas também pode ser veneno se usado da maneira errada. No entanto, ele é ganancioso demais para ser a cura do continente. Olhe para este espelho de mão ridículo. Você disse que algo assim realmente existia no seu mundo, não disse? Enfim, consegue acreditar? Ponto. Consegue acreditar que este pequeno objeto na minha mão pode controlar todo o continente? No começo, as pessoas daqui ficavam fascinadas ou assustadas com isso, mas agora, todos carregam este pequeno espelho consigo. Não conseguem mais viver suas vidas diárias sem ele. Estou certo de que a maioria ainda não se deu conta, mas ele contém uma quantidade enorme de informações, apesar de ser tão pequeno. Tenho certeza de que aquele homem, Lee Keong, pode ver todas elas. Isso significa que ele está observando o continente inteiro. O continente está sob o controle de uma única pessoa, ele explicou. Ponto. Isso não pode ser chamado de liberdade. Eu entendo. Você não pode considerar esse estilo de vida como viver. Afinal, o continente está sob o controle de uma única pessoa, ele repetiu. Há muito tempo, meu amigo me contou uma história interessante. Era sobre um livro escrito por um autor famoso chamado George Orwell. O lugar onde vivemos agora não é diferente daquele descrito no livro. Um único homem não deveria ter o direito de controlar todo o continente. Até mesmo os artigos que o criticam precisam ser revisados antes de serem publicados, e o mesmo vale para os que o elogiam. Sim, você está certo. Não sei o que Lee Keong quer ao ir tão longe, mas ninguém tem o direito de controlar a liberdade de outra pessoa. Pelo menos é isso que penso. Ponto. Não, tenho certeza de que vocês não conseguem se colocar no meu lugar, e meu amigo também não conseguia, porque tínhamos valores diferentes. Meu amigo morreu em nome da honra, e eu provavelmente morrerei por causa da minha teimosia. Você não vai morrer, Sr. Mikhail. É o nosso trabalho morrer, não o seu. Mesmo que nosso plano dê certo, eu ainda vou morrer. O sagrado país democrático continuará me perseguindo. Enfim, preciso partir amanhã mesmo, então, por favor, vão. Voltarei com as notícias que vocês querem. Ponto. Ponto. Entendido. Dei um passo para trás e observei Mikhail lendo um livro em silêncio. Sabia que isso era necessário, mas me sentia amargo, pois não tinha certeza se trazer aquele homem para o nosso lado era a decisão certa. Se eu soubesse o que ele pensa, não teria feito a proposta em primeiro lugar. Nós o procuramos determinados a matá-lo, no pior cenário. Se ele tivesse recusado nossa proposta, já estaria morto. No entanto, descobrimos que ele já estava preparado para morrer, o que tornava estranho o fato de estarmos empatizando com ele e nos preocupando. Nunca se sabe o que pode acontecer. Talvez fosse porque ele aceitou nossa proposta de bom grado ou porque seu modo de pensar parecia melhor do que o nosso. Não sabia dizer, e tudo o que podia fazer era segurar a cabeça latejante. É complicado. É ruim pensar demais nisso. Só precisamos fazer nosso trabalho. Não estou sendo influenciado. Na verdade, estou ainda mais convicto porque, além dos meus sentimentos pessoais, finalmente entendi por que tenho que lutar. É graças ao Sr. Mikhail. Claro, não será fácil, é. Está certo. Essa não é a única razão pela qual estamos lutando. Não é? O continente não terá futuro desse jeito. Aquele homem controla tudo, e eu nem sei mais o que é verdade e o que é mentira. Cardeal Honorário Lee Keong não, Presidente Lee Keong. Me pergunto quantas pessoas neste continente conhecem seu verdadeiro caráter, mas, acho que todos aqui.
Sim, todos aqui conhecem seu verdadeiro caráter, mas é definitivamente inacreditável se baseando na imagem pública dele. Eu mesmo não consegui acreditar no começo, e tenho certeza de que a maioria das pessoas também não acreditaria no início. A mídia e a imprensa o colocaram em um pedestal, então tenho certeza de que ninguém mais imagina que ele é uma barata que está prejudicando o continente. Digo, poderia imaginar que ele é capaz de invocar demônios e se passar por um deus para enganar todo o continente. Eu não entendo por que eles seguem um homem como ele, comentei. É melhor criticar sua maldade do que as pessoas por sua ingenuidade. Tem razão. Não sei exatamente qual é o objetivo dele. Talvez os resultados falem por si. Acho que tudo isso é apenas uma fachada. Ele deve ter criado uma ameaça imaginária para facilitar o controle do continente. Foi muito inteligente da parte dele lançar esse espelho de mão, então acredito que vale a pena ficar de olho nisso. Acho que essa também foi a razão pela qual ele saiu da Guilda Azul e se tornou presidente. Ele disse poucas coisas, mas os artigos rapidamente o transformaram no líder mais adequado para o continente. Até os poderosos têm receio dele porque os dissidentes estão desaparecendo sem deixar rastros, expliquei. Ponto. A voz do povo e o livre-arbítrio estão sob o controle dele. A mídia e a imprensa também estão, e ele pode publicar informações que o beneficiem ou ocultar aquelas que o prejudiquem. Também podemos ver o que o povo está falando. Reconheço que Lei Killong é talentoso, mas ele é um péssimo líder. Eu era um de seus apoiadores, mas conhecer todos vocês e o Senhor Mikhail abriu meus olhos. Se não fosse por vocês, eu também. Não estou fazendo isso por esses valores, Rafael. Não sei sobre meus companheiros, mas, pelo menos, eu não sou assim. O que me move é a vingança, não algum valor. De alguma forma, cheguei até aqui, mas é bem diferente do que você imagina. Foi o caso quando nos conhecemos, mas eu definitivamente estava mudando à medida que nos aproximávamos da verdade sobre o continente. Nossos objetivos eram os mesmos, mas nossos corações eram diferentes. Se a vingança havia sido o impulso para suas ações antes, agora era a responsabilidade e a nobreza. Tenho certeza de que eles entendiam a diferença melhor do que ninguém e de que estava certo, a menos que algo estivesse errado com os meus olhos. Por favor, não diga isso. Já sei que você se sente responsável, e todos sentem o mesmo. A vingança também não é suficiente para mudar os resultados. Seja qual for a razão, o que estamos fazendo é o certo, afinal. O continente vai se lembrar do que nossa organização secreta está tentando alcançar, falei. Não, mesmo que tenhamos sucesso, seremos apenas terroriste. Essa não é uma palavra agradável. Terroriste. Estamos lutando por justiça. Ah, tenho certeza de que você é a única pessoa que pensa assim, Rafael. O que vai acontecer depois? Se isso falhar, o que você planeja fazer? Nada vai mudar. Vamos apenas esperar por uma oportunidade e seguir em frente, mas isso não vai acontecer. Ponto. Se eu o conheço, ele vai agir como planejamos. Ponto. Como o general disse, ele não é um conspirador. Ele é um ator e um farsante. Seu palco não é o campo de batalha nem um escritório. Seu palco é o palco em si. Essa é a verdadeira natureza de Lei Killong, então ele não vai apenas assistir de braços cruzados. Tenho certeza de que ele está pensando em usar esse incidente para se promover, pois tem muito a ganhar com isso. Depois, vamos lutar com nossas vidas. É isso. Se não aproveitarmos essa oportunidade, será praticamente impossível fazermos isso de novo. Ele decidiu parar de se envolver nos assuntos da Guilda Azul, mas ainda tem influência sobre ela. Quando os soldados do treinamento conjunto assumirem suas posições aqui, o plano da nossa organização secreta irá por água abaixo. Podemos ser pegos também, então precisamos aproveitar essa oportunidade. Não temos muito tempo. Ponto. Ponto. Não tem mesmo outro jeito? Perguntei. Não, e ele precisa morrer se quisermos mudar o status quo. Mas não podemos tentar algo diferente. Podemos fazer panfletos e distribuir. Ou reunir pessoas com a mesma visão que a nossa. Se continuarmos falando sobre a verdade que sabemos, tenho certeza de que a população um dia vai perceber também. Tenho certeza de que eles vão ver a verdade um dia. Veja as pessoas da nossa organização. Não há necessidade de forçar isso com medidas drásticas, expliquei. Não, se fizermos mais coisas, estaremos em perigo. Crescemos rápido demais ao longo do ano.
Você sabe melhor do que ninguém que até agora o fato de não termos sido notados por ele é um milagre. Não podemos mais fazer movimentos. Se fizermos, tenho certeza que o exército vai invadir este lugar na hora. O melhor agora é seguir com o nosso plano, ao invés de tentar outra coisa. Certamente o grupo de investigação vai vir até aqui enquanto o Sr. Mikio estiver conversando com ele. Enfim, vamos focar nisso e não em outras coisas, Rafael. Mas não há outra escolha. O Sr. Mikhail já tomou a decisão dele. Se recuarmos agora, tudo o que planejamos vai. Hugo. Senhor, você está bem? Ah, hectares. Sim, estou bem. Não se preocupe, Rafael. Nosso líder segurou o peito com dor, e eu me senti impotente, pois tudo o que consegui fazer foi bater de leve em seus ombros. A organização secreta. Nosso objetivo final era libertar o continente do presidente Lee Ki-long. Estávamos lutando pelo que era certo, mas não éramos nada além de uma força antigovernamental. Um dia, vão nos reconhecer. Agarrei meu peito trêmulo, e não pude evitar os pensamentos inúteis sobre como todos nesse continente nunca esqueceriam o nosso sacrifício. N/T, para quem não sabe, dissidentes são os discordantes, e o livro mencionado é 1984. Winston Smith, personagem principal, está inserido numa sociedade controladora, ditatorial, sem nenhum resquício de liberdade. Uma sociedade em que as pessoas são ensinadas desde o nascimento a obedecer e seguir o grande irmão. Regressor Instruction capítulo 570. Posso entrar? Perguntou Mikhail. Sim, entre. Já faz um tempo, Sr. Mikhail. Peço desculpas por não ter mantido contato com mais frequência. Também estive bastante ocupado. Eu é que deveria ter vindo antes. Peço desculpas. Sente-se. Certo. O que gostaria de beber? Temos de tudo, então sinta-se à vontade para escolher o que quiser. Qualquer coisa está bom para mim. Gostaria de tomar o que o senhor recomendar. Neste caso, este aqui deve ser bom. Este chá é feito com morangos nativos do norte. E é meio doce, mas não muito. Acho que você já provou antes, mas mesmo assim recomendo. Estou viciado nesse chá e tenho certeza de que vai gostar. Agradeço. Não precisa agradecer, isso me deixa constrangido. Enfim, como estão as coisas? Como tem passado ultimamente? Todo dia é igual. Imagino que não seja tão diferente para o senhor. Começo o dia tomando chá ou café e uso o tempo livre para ler jornal ou algum livro. Claro, isso é só no tempo livre que tenho. O local é bem grande, então parece que estou gerenciando uma cidade, considerando a quantidade de trabalhadores. Também é impressionante ver como um mercado surgiu naturalmente e como se tornou um lugar onde as pessoas vivem. Estou certo que é o mesmo nos outros locais, Sr. Mikhail. O primeiro, segundo e terceiro local podem até ser chamados de grandes cidades. Tenho certeza que os lugares onde os técnicos e trabalhadores podem se divertir, comer e relaxar são melhores do que muitas pequenas cidades. Não era meu plano original construir uma cidade, mas é bom ver que elas se formaram naturalmente. Se os trabalhadores estivessem economizando todo o salário, esses lugares não teriam crescido tanto. Ganhar dinheiro, gastar, pagar impostos e usar esse dinheiro para outras coisas é como a economia funciona, não acha? Perguntei. Sim, está certo, senhor. Na verdade, não entendo muito de economia e afins, mas sabia que um mercado surgiria naturalmente em algum momento porque as pessoas tendem a se reunir onde podem ganhar dinheiro. Por isso, atribuí cada um dos locais a pessoas em quem realmente confio. Continuei. Entendo. Se eu só quisesse alguém responsável pela construção, não teria chamado você. Sei que isso pode parecer discriminatório, mas provavelmente não teria contratado um anão para o trabalho. Foi por isso que organizei um grupo de administradores, não construtores. Entendo o que está dizendo. Não quero apenas receber relatórios sobre o progresso da construção. Quero saber o que está acontecendo, quanto está chegando e quanto estamos gastando. Até mesmo as menores questões. Essa é a razão pela qual chamei você aqui. Entendi. Enfim, disse tudo isso porque estava preocupado que você pudesse interpretar errado. Ponto. Sei o que faz e o que pode fazer. Se eu tivesse a menor dúvida sobre sua capacidade, não teria confiado esse posto a você. Atribuí esse posto a você porque achei que poderia lidar com as coisas sem problemas. Estou envergonhado.
Não estou tentando repreender ou pressionar você. Considere apenas como um comentário meu. Acho que me agitei sem motivo. Desculpe por isso. Enfim, há algo relacionado a isso que gostaria de me contar? Perdão, mas não entendo bem o que o senhor espera ouvir de mim. É verdade que há alguns atrasos, mas estamos trabalhando rápido. Claro, não é como se não houvesse problemas internos, mas achei que poderia resolvê-los, então não os relatei. 1. Ponto. Analisei seu rosto e ele mantinha sua expressão habitual. Devo considerar isso como ele me dizendo a verdade? Parecia que não estava tentando me convencer de que não era responsável pela greve, pelo progresso lento ou pelos diversos pequenos problemas. Era como se ele estivesse me dizendo para esperar, porque ele poderia lidar com essas questões. Além disso, Mikhail não parecia estar enfrentando problemas para fazer seu trabalho. Ele está certo, no entanto. Minha outra suposição era mais convincente do que imaginar que ele não havia me relatado esses problemas por medo de perder poder. Ele era um dos melhores administradores que existiam, então não era estranho que decidisse não relatar um problema pequeno para mim. Afinal, por que se preocupar em relatar algo que ela poderia resolver facilmente? Claro, ele teria que informar sobre greves de trabalhadores ou outros incidentes desastrosos, mas eu não podia culpá-lo pelo que havia feito. Me arrependo de ter tocado no assunto, pois acho que isso me fazia parecer um pouco ridículo. Corando levemente, pensei que talvez tivesse agido como um chefe que insiste em exigir relatórios detalhados porque não confia nos subordinados. Ele não era um dos meus, mas fui eu quem o escolheu. Confiei nele o suficiente para colocá-lo neste posto, então precisava demonstrar que confiava nele. É só uma greve. Parecia que era apenas uma questão de tempo até que os grevistas se acalmassem, então não pude evitar a ideia de ignorar completamente a greves de trabalhadores. Claro, não descartava totalmente a possibilidade de que aquilo pudesse sair do controle. Mesmo assim, sabia que Leiji traria resultados a qualquer custo. Ou seja, as coisas só piorariam se eu continuasse tentando questionar Mikhail, especialmente se ele não estivesse envolvido nas greves. A Ginoona não vai gostar disso. Se os trabalhadores fossem o verdadeiro problema, eu teria que proteger Mikhail. Levantei o olhar, e nossos olhos se encontraram. Ele ainda parecia o mesmo de quando nos conhecemos pela primeira vez. Tinha uma barba longa e estilosa, uma postura ereta, e um olhar inabalável e virtuoso. Parecia um intelectual, o que me fazia sentir que podia confiar nele. Vamos parar por aqui. Seria melhor apenas dar uma dica depois sobre as informações que ele havia omitido no relatório. Parece que me preocupei à toa. Ponto. A ordem foi invertida, mas que tal uma refeição comigo? Sinto por tomar o seu tempo, mesmo sabendo que está tão ocupado. De qualquer forma, eu realmente gostaria de lhe oferecer algo. Claro, vamos fazer isso. Como está o trabalho? Já se passou mais de um ano, então imagino que já esteja adaptado. Ainda não. É um pouco embaraçoso admitir, mas está difícil. Não é uma cidade comum, então surgiram muitas surpresas. Mas você tem liderado muito bem. Ainda preciso de mais experiência, e não é como se eu fosse perfeito, disse ele. Não vou entrar nos detalhes, já que você disse que pode lidar com isso sozinho, mas gerenciar pessoas é difícil porque, mesmo quando todos estão indo na mesma direção, podem ter pensamentos diferentes. Não sei o que passa pela sua cabeça ao gerenciar o local, mas acredito que essa parte seja importante. O quê? O que você? Estou dizendo que é importante fazer as pessoas pensarem que estamos pensando a mesma coisa. Eu entendi. Essa é a natureza humana. As pessoas querem fazer parte da maioria. Mesmo aqueles que se consideram minorias ou únicos ainda pensam assim. As pessoas se sentem seguras sendo parte da maioria, especialmente quando precisam enfrentar um problema ou lidar com uma situação difícil. Neste momento, ninguém quer fazer parte da minoria. Ponto. Acredito que esse é o comportamento humano. Se os problemas internos não forem resolvidos adequadamente, acho que não é má ideia usar minhas palavras como referência. Vou manter isso em mente. Bem, tenho certeza de que você vai se sair bem. Considere isso apenas como uma referência. Fico envergonhado porque parece que estou me repetindo, mas não é porque eu não confio em você, Sr. Mikhail. Sou do tipo que fica meio estressado. Se não resolve o problema por conta própria,
Repeti várias vezes para mim mesmo que preciso dar um jeito nessa parte de mim, mas é difícil. Ponto. Vamos comer alguma coisa e falar sobre assuntos além do trabalho. Certo. Nos sentamos e começamos a comer. Se estivesse sozinho, provavelmente já teria devorado toda a comida, mas quis demonstrar que estava sendo atencioso com ele, então comi no mesmo ritmo. Era também minha forma de me desculpar pelo mal-entendido desnecessário. No entanto, parecia que ele ainda não tinha percebido minhas ações. Como está sua esposa? Ela está bem, ele respondeu. Entendi. Estava preocupado se ela estava se sentindo desconfortável vivendo lá, mas parece que está bem, como você disse. Ponto. Por que ele não está reagindo? Ele parecia levemente desconfortável, e senti no fundo que algo ruim havia acontecido recentemente em sua casa. Não era apropriado continuar falando sobre assuntos que ele não estava à vontade, então mudei para outro. O problema era que esses assuntos acabavam rápido. Talvez por ser um intelectual, ele era sério, e parecia que seria entediante até em festas. Fiz várias piadas ótimas, mas tudo o que ele fez foi dar um sorrisinho. É difícil se dar bem com ele. No entanto, eu queria me dar bem com ele. Quando eles vão chegar? Me refiro aos soldados do treinamento conjunto, perguntou Mikhail. Daqui um mês. Entendo. Creio que você acha que sou louco, já que uma pessoa sensata não iria para o norte do continente e de repente gastaria uma grande quantia de dinheiro construindo um posto avançado. Tenho certeza de que pensa que tem outros motivos. Não é verdade, senhor. Ah, tudo bem. É uma profecia da deusa Benigore, mas tenho certeza de que muitas pessoas no continente ainda estão céticas quanto a isso. Sei que você também sente isso. Não, eu. Não precisa negar. Tenho certeza de que parte de você está em dúvida. Eu me sentiria da mesma forma se fosse você, e os trabalhadores no local provavelmente se sentem assim também. A ameaça ainda está longe, então. É natural que a maioria se sinta assim. Não é fácil fazer inimigos de algo que não se pode ver. Ponto. A ameaça existe. Te garanto com a minha vida. É a verdade. Ponto. O que você está fazendo agora não será em vão, então, por favor, aguente só mais um pouco. Quando tudo acabar, garanto que será bem tratado. Obrigado. Falamos sobre vários assuntos, mas o clima entre nós continuava desconfortável. Tentei encontrar coisas para conversarmos e coisas para fazermos juntos, já que ele tinha vindo até aqui. No entanto, o clima continuava desconfortável. Também não podia simplesmente dizer que era hora de ir porque já havíamos terminado de comer. De fato, a refeição havia acabado, e também não estávamos mais conversando. Achei que talvez Mikhail já tivesse percebido o clima estranho entre nós. Esse desconforto era sufocante, e parecia que ele também estava se sentindo desconfortável, pois sugeriu: se não se importar, que tal jogarmos xadrez para passar o tempo? Hesitei. Todos que jogaram comigo acabaram tendo um final ruim. Ainda assim, parecia uma ótima ideia para dissipar o desconforto. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.